Boa noite a todos. É realmente um grande prazer poder estar aqui, com a responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Realmente é uma grande responsabilidade, mas que Deus possa nos abençoar, nos capacitar para que nós venhamos falar tudo que o Senhor quer falar para os nossos corações. Eu quero convidar os irmãos para lermos. Essa noite nós vamos ler em 2 Reis, capítulo 5, versículo do 1 ao 14. Segunda Reis 5, de 1 a 14. A palavra diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou eu Deus que possa tirar e dar vida, ou dá-la para este, que envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgar as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: Pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-á de pé, e invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventuras, Abanas e Farpas, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai,
Se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Tanto mais, já que apenas disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Nós temos acabado de ler a história de um homem chamado Naamã. Este homem era o chefe da guarda, o comandante da guarda do exército da Síria. E nós pudemos ver, aqui no começo dos versículos, algumas qualidades desse homem. A palavra diz que ele era um grande homem diante do seu senhor, do seu rei. E o rei tinha um grande conceito, o rei considerava muito a Naamã. Diz também que ele era um homem de muito respeito pelo seu rei e também, provavelmente, pelo povo, porque através dele a Síria tinha ganhado várias guerras e ele também era um herói de guerra. Em outras versões fala que este homem era um homem valente. Então essas qualidades se destacavam sobre esse homem Naamã. Mas tem algo no final do versículo que nos chama muita atenção. Diz que, porém, ele era leproso. Porém, leproso. E essa palavra, porém, ela é uma palavra que ela causa oposição ou restrição a algo que foi dito anteriormente. Então quer dizer que, apesar dele ser um homem que tinha todos esses requisitos, todas essas qualidades, ele era um homem, apesar de tudo isso, infelizmente, ele era um homem leproso. Algo que contrasta com toda aquela qualidade que ele tinha, né? Mas afinal, o que é a lepra? A lepra, ela é uma doença muito pouco conhecida em nosso meio. Hoje já é uma doença que já existe cura. Mas na época de Cristo, na época de Jesus, ela era uma doença que era uma doença contagiosa, uma doença mortal. Era uma doença que era passada de pessoa a pessoa, era transmitida de uma pessoa para outra pessoa. Era uma doença de pele, que ela começava com algumas manchas brancas na pele. E depois essas manchas iam virando feridas, e ela pegava principalmente nos olhos, orelhas, nariz, dedos da mão, dedos do pé, e se espalhava pelo corpo todo. E era uma doença que ela apodrecia a carne da pessoa. Então era comum naquele tempo as pessoas verem, as pessoas leprosas, sem nariz, sem orelha, cegas, talvez até mesmo sem os olhos, sem os dedos, e realmente eram pessoas desfiguradas, ficavam completamente desfiguradas. Era algo muito terrível de se ver. E quando eu penso na situação de Naamã, eu penso na situação do ser humano diante de Deus. Quando nós olhamos para o homem, quando ele foi criado, ele era perfeito. Quando Deus criou o homem, ele então viu que era bom. Ele viu que o homem era perfeito, o homem que ele tinha criado. O homem, ele tinha uma comunhão perfeita com Deus.
diz que na viração do dia, lá no jardim, Deus vinha para conversar com o homem. O homem também, ele tinha toda a liberdade ali no jardim. Ele podia fazer de tudo, ele tomava conta daquele jardim. Mas apesar de tudo isso, apesar de toda essa liberdade, apesar de toda essa perfeição, de estarem num lugar maravilhoso, apesar de tudo ser bom, porém o homem pecou. E eu gostaria de fazer um paralelo entre essas duas coisas, entre a lepra e o pecado. Nós vemos aqui que o pecado, que a lepra, ela é a imagem do pecado. Nós vamos ver algumas coisas que nós vemos como elas são iguais. Primeiro, nós vemos que a lepra, ela é uma doença contagiosa, uma doença que ela era passada de pessoa a pessoa. E quando nós lemos em Romanos, vamos ler em Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículo 12, alguém pode ler? Romanos 5 e 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também. Nós vemos aqui então, quando o homem pecou ali no jardim, esse pecado passou a ser transmitido para todos os homens, para a humanidade. Então, como se fosse uma doença contagiosa, né? Assim como a lepra. Então, todos os homens passaram então a ser pecadores. Mas nós vemos também que a lepra não se importava, a doença não se importava com quem era Naamã. Agora não importava mais as coisas que Naamã tinha feito. Ele era um homem valente, um herói de guerra, se ele era um homem com muitas influências, nada disso adiantava mais, porque agora ele era um homem doente, era um homem contaminado pela doença da lepra. E nós também, diante de Deus, por causa dos nossos pecados, nós também, não importa quem nós somos, se nós nos achamos importantes diante de Deus, ou se nós somos pessoas, somos empresários, se nós somos pessoas que nos consideramos pessoas boas, né? Não importa. Hoje nós somos pessoas pecadoras, pessoas que estão debaixo da condenação do pecado. Então, não importa se nós somos importantes ou não, mas agora nós somos pecadores porque ali no jardim entrou o pecado, e esse pecado passou para todos nós, e pelo pecado passou a morte, e por isso que todos pecaram, e todos estamos debaixo da condenação do pecado. Mas também a lepra, ela causa separação do homem. Naquele tempo, a pessoa, quando ela adquiria essa doença e ficava leproso, ele era separado
separado das pessoas, do meio do seu convívio familiar. Ele era separado do seu convívio social. Ele era então retirado para fora da cidade e ali para fora dos muros da cidade. Ele tinha que viver separado. Ele tinha que viver distante das pessoas. Ele tinha que viver isolado ali para fora da cidade. E ali ele vivia em cavernas, ali ele vivia em tendas. Então, o leproso, ele vivia separado. E ele não podia ter contato com outras pessoas. E era interessante que quando ele precisava ir para a cidade, ir para dentro da cidade, ele tinha que carregar um sino e ele tinha que entrar balançando aquele sino, porque para que as pessoas soubessem que ali estava passando um leproso. Mas na falta desse sino, ele tinha então que entrar gritando: imundo, imundo, para que as pessoas soubessem que ele era uma pessoa leprosa e não tivessem contato com ele para não pegar a sua lepra. Então era algo muito humilhante para a pessoa leprosa. E o pecado também causa isso. O pecado, ele nos humilha. O pecado, ele causa uma separação entre Deus e os homens. Quando o homem pecou diante de Deus, quando ele desobedeceu a ordem de Deus, ele então foi expulso ali do jardim. Ele então, que tinha uma comunhão perfeita com Deus, uma comunhão íntima com Deus, ele foi então, houve então uma grande barreira posta entre Deus e os homens. Então, a partir daquele momento, o homem, ele passou a viver separado, distante de Deus, por causa do pecado. O pecado, então, ele traz separação, mas também o pecado, a lepra, ela condena o leproso à morte. E o pecado também, ele faz a mesma coisa com o homem, com o ser humano. Ele causa, ele traz condenação para o homem. Nós vamos ler em Efésios, capítulo 2, Efésios 2, e versículo 12. Vou pedir para que alguém leia. Essa é a situação do pecador sem Cristo. Ele está distante de Deus. Ele está sem Deus no mundo. O pecado, ele trouxe separação para o pecador, para o homem. Infelizmente, é isso que o pecado causa, a separação entre Deus e os homens. Mas sabe de uma coisa? Apesar de uma situação tão difícil como a situação de Naamã, ele ouviu uma boa notícia. Ele ficou sabendo que tinha alguém que poderia curá-lo. Havia uma menina que tinha sido trazida da terra de Israel como prisioneira de guerra. E essa menina, ela tinha sido colocada
ali na casa de Naamã, para servir a mulher de Naamã. E essa menina, então, quando ela ficou sabendo a respeito da doença de Naamã, o seu senhor, ela falou então para a mulher de Naamã: se o meu senhor estivesse diante do profeta de Deus, ele o curaria da sua lepra. Uma notícia boa, uma notícia para Naamã que havia alguém que poderia curá-lo da sua lepra. E o homem também, e eu quero dizer para você nessa noite, que apesar do pecador estar distante de Deus por causa do seu pecado, estar separado, estar com a comunhão interrompida, eu quero dizer para você que nessa noite existe alguém que pode nos salvar. Existe alguém que pode nos justificar diante de Deus, que pode restaurar essa comunhão que foi perdida por causa do pecado. E esse alguém é Jesus. Jesus, nessa noite, Ele quer salvar o pecador. Quando Deus olhou para nós, Ele viu a grande necessidade do ser humano de salvação. Todos nós, por causa do pecado, estávamos condenados ao juízo eterno, à condenação eterna que estava sobre nós. Então Deus enviou, nos amou tanto, que enviou o seu Filho, seu único Filho, o Filho unigênito, Jesus, para que viesse nesse mundo, tomando uma forma humana, nascendo de mulher, para que passasse por esse mundo e fosse até a cruz do Calvário, e ali Ele se entregasse para morrer ali na cruz. Jesus, Ele veio, Ele foi até a cruz, e ali Ele entregou a sua vida por nós pecadores. Nós vemos que amor maravilhoso do nosso Salvador. Nós que não merecíamos, porque somos pecadores, e quando nós olhamos na palavra de Deus a respeito de nós vemos que nós não merecemos nem um pouco essa salvação que Jesus nos dá. Mas o plano maravilhoso de Deus para resgatar o pecador, para salvar o pecador, é que Cristo deveria morrer ali na cruz, carregar as nossas culpas. Ele era o único que poderia fazer isso, porque Ele se apresentou ali na cruz como o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele quer nessa noite salvar a todos aqueles que ainda não têm a certeza de salvação. Jesus é o único que pode fazer isso. Ele consumou a sua obra na cruz do Calvário. E através dessa obra, hoje qualquer pessoa, não importa os pecados, não importa quais são ou quantos são, qualquer pessoa nessa noite pode se salvar, pode receber a vida eterna, vinda de Jesus Cristo, através da sua obra na cruz do Calvário. Nós vemos esse plano perfeito de Deus em Romanos, capítulo 5. Romanos 5, de 8 a 9. Alguém que quiser, pode ler.
nós vemos aqui o plano maravilhoso de salvação do nosso Deus. Deus provou o seu amor para conosco, oferecendo o seu Filho para morrer por nós, pecadores. E o sangue de Jesus, que foi vertido ali na cruz, nos purifica e nos salva da ira de Deus. É a obra remidora da cruz do Calvário que pode nos salvar. Hoje, qualquer pessoa pode ser salva através de Cristo Jesus. Basta crer em Jesus como seu Salvador. Mas depois, continuando a nossa história, depois então que Naamã ficou sabendo a respeito de alguém que poderia curá-lo, ele vai então, conversa com o rei a respeito do que aquela menina tinha falado. Então, o rei, ao ouvir, ele pega e fala para o seu servo, para que fosse até Israel. E ele então, o rei escreve uma carta e manda Naamã para ir até Israel, para ir até o rei de Israel. Então, Naamã chega ali na presença do rei de Israel, entrega a carta para o rei, e ali houve uma grande desentendimento, né? Porque na verdade a menina tinha falado para a mulher de Naamã que havia um profeta de Deus, e ele então acha que é o rei que poderia curar Naamã, né? Então o rei, ao ler a carta, ele fica indignado. Ele fica indignado, dizendo que ele não era Deus para tirar a vida, nem para reavê-la, para que pudesse curar um homem. Então ele acha que era um pretexto para do rei da Síria para romper a aliança de paz que havia entre os dois povos. Mas quando Eliseu ouve o que tinha acontecido, ele então manda dizer ao rei, para que o rei mandasse Naamã para falar com ele. Então Naamã, ele vai para a casa de Eliseu, com toda a sua comitiva, com seus carros, com seus cavalos, e para em frente à porta do profeta Eliseu. E eu acho interessante aqui algo diferente que foi feito, né? Através do Espírito de Deus, o profeta Eliseu, ele foi tocado a mandar um mensageiro a dizer para Naamã o que ele deveria fazer. Então eu fico imaginando a cena, Naamã com toda a sua comitiva, se achando alguém importante, esperando que o profeta viesse falar com ele, e então abre a porta, quem está ali? O seu servo. Então o servo diz para Naamã, o profeta Eliseu mandou que o Senhor vá até o rio Jordão, se banhe 7 vezes, e ficarás limpo, e ficarás curado. Naamã então ficou indignado. Ficou indignado que não era isso que ele estava esperando. Mas por que essa indignação? Naamã era uma pessoa arrogante e orgulhosa. Naamã, ele se achava uma pessoa muito importante. Ele achava que ele merecia as honras, né? Ele achava que ele merecia que o profeta viesse até ele, e nós vemos aqui nos outros versículos a forma que ele imaginava que ia ser, a forma que ele pensava que ia ser, que ele queria que fosse.
Então ele achava que o profeta viria, colocaria a mão sobre a cabeça dele, invocaria o nome do Senhor, passaria a mão sobre a lepra e ele ficaria curado. Mas não foi isso que aconteceu. O profeta, se nós olharmos, nós vamos falar que o profeta nem deu bola, né? O profeta mandou o servo, vai lá e fala com ele, se ele fizer isso, ele vai ser curado. E é muito interessante que Deus conhece os nossos corações. Ele conhece, e muitas vezes nós somos assim também diante de Deus, né? Somos pessoas orgulhosas, achamos que somos melhores do que outras pessoas. Nós achamos muitas vezes que somos bons, que nós merecemos certas coisas porque somos bons. Achamos que devemos ter um tratamento diferenciado entre nós e outras pessoas. E na verdade é assim que o homem pensa. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, a maioria das pessoas descrentes, pergunte para ele, quem você acha que merece ir para o inferno? Eles vão falar, é aquele pessoal lá que está lá na cadeia, que eles lá deviam ir direto. Por quê? Porque eles matam, eles roubam, eles merecem ir para o inferno. Tudo aquele pessoal que está lá dentro, faz todo tipo de maldade. Aí você pergunta para ele, e você, acha que você merece ir para o inferno? Eu não mereço. Mas por que você não merece? Porque eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa que procura ajudar as pessoas, eu às vezes ajudo a pessoa com dinheiro, às vezes levo uma cesta básica. Eu sou uma pessoa que procuro sempre fazer o bem. Eu não mereço o inferno, eu mereço ir para o céu, porque sou uma pessoa boa. É assim que nós pensamos, é assim que muitas vezes nós achamos que nós somos bons, suficiente para receber o perdão de Deus. Mas na verdade, não é isso que a palavra de Deus nos fala. Naamã também, ele pensava, ele queria que as coisas fossem da forma dele, do jeito que ele queria. E ele, então, não concorda com o rio que o profeta tinha mandado que ele fosse. Mas por que não? Não é, porventura, os rios de Damasco, as águas melhores do que o Jordão, do que as águas de Israel? Porque o rio Jordão, ele era conhecido como um rio de águas barrentas. E realmente havia rios muito mais limpos do que o Jordão. E ele então, ele preferia se banhar naqueles rios limpos, não os rios de águas barrentas. Sabe de uma coisa? Nós muitas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito. O homem muitas vezes, ele até quer receber a salvação, mas ele quer que seja do jeito dele. Muitas vezes a pessoa ouve o verdadeiro evangelho, mas ele não aceita, porque muitas vezes ele não quer renunciar ao pecado. Muitas vezes ele quer receber a salvação, mas ele quer continuar fazendo as coisas que ele sempre fez, que ele gosta de fazer. Ele não quer abrir mão de nada. E nós vemos isso porque muitas pessoas ouvem o verdadeiro evangelho e viram as costas. Nós vemos pessoas pulando de igreja em igreja,
até ele achar uma igreja que se adapte a ele. Ele não quer se adaptar a nada, ele quer uma igreja que realmente ele quer seguir do jeito dele. E por isso tem muitas pessoas que estão em muitas igrejas por aí, aonde se fala, se você der o dízimo, você vai ser abençoado, e isso basta. E muitas pessoas, por causa disso, estão sendo enganadas, porque estão nesses lugares, dando seu dízimo, para receber em troca algum tipo de bênção, mas muitas vezes estão lá dentro, achando que estão servindo o Senhor, mas na verdade elas se encontram sem salvação. Estão lá achando que estão servindo o Senhor, mas na verdade continuam perdidas nos seus pecados, condenadas à morte eterna, ao juízo de Deus. Então, o Naamã, ele resolve então se retirar, indignado, porque as coisas não eram do jeito que ele queria, não era do jeito que ele pensava. Então ele vira as costas, sai da casa de Eliseu e volta a caminho para a sua casa. E muitas vezes as pessoas fazem isso. Muitas vezes as pessoas entram, ouvem o verdadeiro evangelho, ouvem que Deus quer curá-las, mas rejeitam, saem por aquela porta sem tomar uma decisão, sem receber a salvação eterna. Naamã também resolveu nem querer mais a cura e então resolve ir embora. Primeiro pensamento dele era ir embora. E ele então, no caminho, os servos dele chegam para ele e diz: meu senhor, se porventura o profeta tivesse pedido que o senhor fizesse algo difícil, o senhor não teria feito? Ainda mais ele pedindo para o senhor simplesmente se banhar, se lavar e ficarás salvo, ficarás curado. Então ele pensa, então ele resolve deixar o seu orgulho de lado, ele resolve deixar a sua arrogância, porque ele entende que ele precisa da cura, e que era algo tão fácil para que ele fizesse, para que ele pudesse receber a cura da sua lepra. E também o evangelho de salvação é assim, é algo fácil, é algo simples de se fazer. Tem muitas pessoas que muitas vezes preferem fazer coisas difíceis que não traz a verdadeira salvação. Mas o evangelho, ele é algo simples. Basta o ser humano entender que ele precisa reconhecer que ele é um pecador. E muitas vezes, para que isso seja feito, ele precisa deixar o seu orgulho de lado, deixar de achar que ele é bom, que ele merece a salvação. Ele precisa reconhecer que é um pecador, que não merece nada, que é um pecador perdido, condenado, que não consegue se salvar por conta própria, que ele precisa de Jesus para receber a salvação eterna. Em João 3:18, nós vemos a respeito disso, de tomar uma decisão. João 3:18
18. Quem encontrou, pode ler. É simples. É preciso crer. Aqui há duas decisões: crer e não crer. E a palavra de Deus, ela fala: aquele que não crê, ele está condenado. Ele está condenado à morte eterna. Ele está condenado ao juízo eterno, a morte eterna, que é o juízo eterno de Deus para o pecador. Jesus não quer punir ninguém. Jesus não quer que ninguém se perca. Jesus quer salvar a todos. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão. A palavra diz: aquele que crer será salvo. É uma decisão, crer ou não crer. Se não crer, está perdido. Se crer, será salvo. Naamã tomou a decisão certa. De início ele não queria, mas depois, ao refletir, ele tomou a decisão certa, que era fazer a vontade de Deus, ir naquele rio e se banhar 7 vezes, e ele foi curado. Que nessa noite você também possa tomar a decisão certa, que é entregar a sua vida a Cristo Jesus. É crer que Ele pode te salvar, entender que você é um pecador, precisa de salvação, e que você possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Naamã, então, ficou curado. Quando ele se banhou pela 7ª vez, diz a palavra que ele teve a sua pele como a pele de uma criança e saiu purificado. A palavra de Deus fala que mesmo que os nossos pecados sejam vermelhos como um carmesim, brancos como a neve ficarão. É isso que acontece com o pecador que crê em Jesus e entrega a sua vida a Jesus. Ele é purificado, ele é justificado diante de Deus, através de Jesus Cristo. E você vai ter o seu coração branco como a lã. Jesus pode transformar toda a sua vida. Ele pode transformar a vida do pecador. Se você entregar a sua vida a Jesus, você passa a ser filho de Deus. Você será um adorador de Deus. Você vai poder gozar da salvação eterna. Significa que um dia você poderá estar com Cristo na glória. Essa é a promessa que Ele nos deixou para todos aqueles que entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Que nessa noite você possa tomar essa decisão de entregar a sua vida, crer em Jesus e você será salvo. Que assim seja. Amém.